dia, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a semana finda, agradecendo ao Senhor as bênçãos recebidas, agradecendo o privilégio de estarmos mais uma vez reunidos aqui neste santuário para louvarmos a Deus, exaltando o seu santo nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor, é com alegria que nós nos reunimos na Tua casa mais uma vez. Queremos agradecer por cada pessoa aqui presente, pedindo também que o Senhor abençoe aquelas que hão de chegar, aquelas que vão estar conosco através da mídia, que a Tua palavra encontre guarida em cada coração, que o Senhor esteja aplicando a Sua palavra e recebendo os louvores que haveremos de entoar, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Pedimos a Tua direção, o Teu amparo, agradecemos porque o Senhor a cada manhã renova as nossas forças e agradecemos pela certeza da Tua presença conosco e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, vamos louvar a Deus. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Então vamos fazer isso com alegria, vamos louvar a Deus não só com os lábios, mas vamos louvá-lo também com os nossos corações, vendo a mensagem que estaremos cantando, que é para engrandecer a Deus e para a edificação nossa. Amém, porque Deus é bom e Sua misericórdia se renova a cada manhã. E é por isso que estamos aqui, para render graças e louvores ao nosso Deus, porque Ele é bom em todo tempo. Amém? Aleluia. Vamos louvar. Com alegria, porque o nosso Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Cantei. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. por tudo que és, Senhor, te adorarei. Te adorarei. Aleluia. Aleluia, aleluia,
com a sua família. Cante bem forte nesta manhã, declarando: Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, Aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nada é impossível para o nosso Deus. Te louvamos, Senhor, nesta manhã por tudo que Tu és. Te rendemos louvores. Em Ti eu tudo posso. não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, Muralhas caem. muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Stop. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Cantem. Eu não vou viver pelo que vejo. Aleluia. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites para o Senhor. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Você pode declarar: eu creio em Ti, Senhor. Cremos no Teu poder. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Declare mais uma vez. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti.
Quero lhe convidar, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo 27. Você pode sentar se quiser. O salmista diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Algumas afirmações e duas perguntas. Nós vivemos em um mundo de muita violência, de muita insegurança. Particularmente no Brasil, estamos vivendo um mundo de muitas incertezas, de muitas preocupações. Realmente vivemos uma época difícil, de crise moral, que é a mais grave do que todas as outras crises que temos. Mas esse texto vem nos lembrar duas coisas no primeiro verso. Primeiro, o Senhor é a minha luz. E a melhor coisa é andar na luz, ter os caminhos clareados, não sermos prejudicados pela falta de visão ou de visibilidade. O Senhor nos ilumina. E sabe quando é que nós mais valorizamos a luz? Quando a escuridão nos cerca. É ou não é verdade? Hein? E aqui ele diz: o Senhor é a minha luz. Diz ainda: Ele é a minha salvação. O Deus com quem podemos contar, o Deus que está sempre de braços abertos, de mãos estendidas, para nos ajudar e nos abençoar. E diante destas duas realidades, então vem a pergunta: a quem temerei? E a resposta é encontrada em outro texto que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em seguida, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é a força da minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é a nossa força. E Ele renova as nossas forças a cada manhã. Então, vem a segunda pergunta: de quem me recearei? Vivemos também em um mundo em que a fobia tem tomado conta da vida e da mente de muitas pessoas. Mas se temos esse Deus e o seguimos, e o levamos a sério, e colocamos as nossas aflições em suas mãos, ouvindo o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E eu quero orar por você que está aqui nessa manhã e tem alguns receios no coração, algumas dúvidas, e até porque está passando realmente por momentos difíceis, momentos de crise. E aí ele está dizendo isso: o Senhor é a luz da minha salvação. E a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E às vezes a gente sente que as forças estão acabando, que estamos enfraquecendo, que estamos quase ao ponto de entregar os pontos.
E eu quero orar por você, que quer colocar diante do Senhor suas preocupações, dizendo o seguinte: Senhor, apesar de tudo, eu confio no Senhor. E a quem temerei, ou de quem me recearei? Pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente, nós estaremos orando. Vamos orar, os demais podem ficar em pé onde se encontram. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos agradecer porque a Tua palavra registra essas promessas, essas realidades que trazem alento e encorajamento aos nossos corações. Queremos agradecer porque o Senhor é nossa rocha, é nossa fortaleza, é nosso socorro bem presente em momentos de angústia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É o Senhor que está conosco quando tudo vai bem, mas que também está conosco quando temos que atravessar os vales das dificuldades, das ansiedades, das inseguranças. Se o Senhor está conosco, nos sentimos amparados, protegidos, fortalecidos. E agora, Pai, pedimos que o Senhor ouça a oração pessoal de cada um aqui presente, de especial maneira aqueles que vieram aqui à frente e precisam de forças renovadas. Precisam de maneira especial da Tua ajuda, do Teu amparo. Que o Senhor nos renove as forças, nos abra os olhos, para que possamos ver que o Senhor sempre está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós sabemos que quando o Senhor luta conosco, enfrentamos os inimigos e alcançamos vitórias. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aí o boletim e a primeira parte, como os irmãos sabem, é sempre uma mensagem
E eu queria que você depois, agora não, mas depois, na sua casa, medite sobre esse tema. Nós estamos vivendo em um mundo de vãs sutilezas e vãs filosofias. Eu achei que devia alertar e conscientizar a igreja quanto a esse tema, porque a maneira como esse tema tem sido colocado de uma forma repleta de silogismos e de inverdades embutidas. E é importante que você leia com atenção, reflita e não se deixe levar por qualquer conversa, por qualquer filosofia que é contrária ou que são contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Leia com atenção. As demais comunicações estão aqui no nosso boletim, nessa segunda parte. Eu quero destacar o retiro de casais, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12. Pastor Grovira me informou agora que só existem 15 inscrições, não é isso, pastor? Só 15. Quem ainda não fez, corra para fazer, porque depois que completar, mesmo que quiséssemos, não poderíamos, porque o local onde faremos o retiro tem número limitado. Então, você corra, se você ainda não fez, faça o quanto antes. Eu tenho certeza que esse retiro vai trazer edificação espiritual para os casais que dele venham a participar. Uma outra palavra é o seminário Transformando Corações. É agora, dia 11 e 12, aqui em nossa igreja. Também lá fora, vocês têm essas informações, leiam com atenção. Aqui tem algumas informações mostrando os temas que serão abordados, mas eu queria lhe incentivar a fazer esse seminário. O seminário pertence ao Ministério Veredas Antigas e visa também sua edificação espiritual. Aliás, todos os ministérios realizados ou em atividade em nossa igreja têm como finalidade exatamente trazer ensinamentos que edifiquem a sua vida, porque a igreja, como disse Jesus, tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas tem um outro lado também, ensinando-os a observar todas as coisas que Ele nos tem mandado. Todos os ministérios, eles têm por objetivo principal isso, ensinar aquilo que Deus revelou na sua palavra, que Cristo ensinou e que servem para o nosso crescimento espiritual e para a nossa qualidade de vida e vida em abundância. Irmão Elton. Bom dia, igreja. Nós estamos aqui para uma missão muito importante. Creio que toda a igreja sabe que ontem, dia 5, foi o dia do aniversário do pastor. Ele fez mais um aninho. Sabem a idade? Ninguém sabe? Eu vou contar. 69. Pois bem, ontem houve uma comemoração lá no Espaço Ser. Muitos não puderam vir, perderam. Mas nessa comemoração nós lemos um trecho de um salmo que eu vou tomar a liberdade de ler novamente agora.
é o Salmo 103, os primeiros versículos do Salmo 103. Que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. São os versos iniciais do Salmo 103, que nós lemos ontem para o nosso pastor, expressando naquela oportunidade o nosso carinho por ele, o nosso amor por ele, o nosso reconhecimento em relação ao seu ministério, em relação ao seu chamado, em relação à certeza que temos de que ele está aqui por desígnio de Deus. E nós queremos, nessa oportunidade, além daquilo que fizemos ontem, nós queremos entregar um presente bem pesado. E esse presente a igreja está ofertando ao pastor. Pastor, Obrigado. E não vai escapar do meu abraço. Deu certo. Mais uma vez eu queria manifestar minha gratidão ao amor, ao carinho que tenho recebido dessa igreja. Considero um privilégio que Deus nos deu de estarmos aqui reunidos e trabalharmos com os irmãos para sua glória, para o seu louvor. E, como a palavra de Deus diz, devemos ser gratos por todas as coisas. E o texto lido diz: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu dou graças a Deus, porque uma das maiores bênçãos que tenho recebido no decorrer da minha vida é o privilégio de ter sido chamado para pastorear e ter um rebanho igual a esse aqui da IEBV. Que Deus continue a nos abençoar, não é? Mas ontem fizeram uma maldade, estava lá 69, alguém chegou lá e virou para 96, não é? Mas está tudo certo, já perdoei, viu? Já perdoei. E eu quero agradecer também pelos irmãos que estiveram ontem lá no Espaço C. Foram momentos de alegria, de prazer no convívio fraterno com os irmãos. Amém? Vamos dar prosseguimento ao nosso culto, louvando a Deus através da entrega dos dízimos e ofertas. Eu queria lembrar os irmãos que o momento de entrega dos dízimos e ofertas é um momento de gratidão dentro do culto, que esse momento é tão importante quanto os demais momentos. Quando dedicamos parte do culto para exercitarmos a nossa fidelidade, porque reconhecemos que é Deus o sustentador da vida. E não temos esse momento apenas para agradecer as bênçãos de ordem imaterial, mas todas as bênçãos espirituais, as bênçãos emocionais, o
cuidado, a proteção e as misericórdias infinitas do nosso Deus para conosco. Também agradecemos, para agradecer a Deus pelo sustento e pelo pão de cada dia. Agradecemos para agradecer a Deus os livramentos que Ele nos concede e muitas vezes nem tomamos conhecimento. Agradecemos para exercitar o amor, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agradecemos para dizermos ao nosso Deus que é reconhecimento da nossa parte. Temos o privilégio de contribuirmos com um pouco que Ele nos dá, do muito, aliás, um pouco do muito que Ele nos dá, para sustento e ampliação da obra que Ele a nós tem confiado. Vamos curvar nossas cabeças? Eu queria que você agradecesse o pão de cada dia. Eu queria que você agradecesse sua saúde. Saúde não tem preço, não é verdade? O cuidado de Deus, a disponibilidade dEle de estar sempre atento às nossas orações. O fato de que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Pai de amor, muito obrigado, porque como igreja temos o privilégio de podermos contribuir para sustento e ampliação da Tua obra. Queremos agradecer por aqueles que têm sido fiéis e têm experimentado das Tuas bênçãos, porque o Senhor nunca falha. Queremos pedir a Tua bênção para aqueles que ainda não têm experimentado desse privilégio, que eles possam experimentar e ver que o Senhor é bom, que o Senhor é galardoador daqueles que nele confiam. Queremos agradecer, porque o Senhor abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos em maior abundância. Queremos agradecer, porque o Senhor reprova o devorador e nos dá sempre o necessário para vivermos com dignidade. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria como igreja para aplicarmos sempre da melhor forma possível os recursos a nós confiados. E oramos em nome de Jesus. Amém.
nós, pelo que Ele é. Muitas canções, aliás, poucas canções falam do amor de Deus. Poucas canções hoje falam quem é Jesus. E essa é uma canção nova que vamos cantar hoje. E fala o quão lindo o seu nome é. Maravilhoso esse nome é. E essa canção ela fala de Jesus. E é uma canção muito linda. E que nessa manhã você adore ao Senhor através dessa canção. E diga o quanto Ele é maravilhoso para você. O quanto Ele é poderoso na sua vida. Aleluia. A tumba vazia agora
Poderoso esse nome é, maior que tudo. Poderoso, poderoso esse nome. Mais uma vez, declare: poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Glória a Deus, porque Tu és maravilhoso. Não há nada melhor que estar em Tua presença. Adore ao Senhor em onde você está. Essa é a oportunidade que você tem de louvar a Ele, de agradecê-lo, de exaltar, de dizer o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Aleluia. Maravilhoso é estar em Tua presença. Diga isso pra Ele. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, mais que tudo, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Mais que os mares, mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu, pensou em mim, me amou. aleluia. Te adoramos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti. Erga sua voz e diga: te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as Não importa, Senhor. Aleluia. somente a ti. Eu quero ouvir só as vozes, só a igreja cantando. Te somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei, Todo tempo te adorarei. não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Não há outro, não há outro. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar.
Prezados, quero refletir com os irmãos nessa oportunidade acerca daquilo que nos move, daquilo que nos motiva. Se alguém perguntasse a você o que de fato lhe motiva a viver, quais são as suas motivações para lutar, para vencer, para conquistar, para seguir em frente, para crescer? Quais são as suas motivações? O que lhe motiva a superar, a viver uma vida abundante, a ser útil, a servir, a fazer o bem, a ajudar alguém? O que nos motiva? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo de número 7. Eu quero ler apenas o verso de número 9 e 10. Os versos 9 e 10, digo melhor. Atos 7, versos 9 e 10. E esse texto é interessante, porque fala acerca dos patriarcas. E realmente é para refletir o que a palavra de Deus revela aqui. Diz assim: os patriarcas, movidos de inveja. Olha a coisa séria. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com José e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Não sei se você já parou para refletir sobre essa realidade, aliás, triste. Patriarcas movidos por inveja. A minha pergunta é: e você é movido por quê? O que é que lhe move? O que mais motiva? Falamos aqui no mover no sentido de motivar, estimular, desafiar. Porque na realidade podemos ser movidos para fazer o bem ou para fazer o mal. Os patriarcas foram movidos pela inveja para fazer o mal. Eu fiquei pensando, o que é que tem movido tantas pessoas? Primeiro, as ilusões. Tem pessoas que são movidas
por ilusões, porque não encaram a vida com responsabilidade. Tem pessoas que, na verdade, gostam de ser enganadas. Às vezes nas coisas mais simples. A pessoa vem para você e pergunta assim: quantos anos você me dá? Eu já calculo uns 20 anos a menos do que eu penso. Porque o problema é que a pessoa que pergunta isso, ela quer saber o quê? Hein? Se você disser a verdade, cria um inimigo, não é? Hein? Pessoas que gostam de serem enganadas, movidas pelas ilusões. Não tem discernimento entre o bem e o mal. Vivem iludindo e sendo iludidas, movidas pelas ilusões. Outras são movidas apenas pelas diversões. Pensam que a vida é um mar de rosas. E aí acham que vão ser jovens a vida toda. E se iludem dizendo que desperdiçar a vida é sinônimo de aproveitar a vida. Aí eu quero aproveitar a vida. Como? Eu vou beber até cair. Me dá um dinheiro aí. É ou não é? Hein? É. Porque você quer se divertir, sabe como? À custa do papai e da mamãe, tá bom? Hein? Vai passar a vida toda nessa aí? Vivendo de ilusões, pensando que tudo é brincadeira. Teve um jovem que a Bíblia conta em uma das parábolas de Jesus, um jovem chamado filho pródigo, que ele quis viver a juventude dele se divertindo. E você sabe o que acabou a vida lá, nessa fase da vida. Essa fase da mocidade ele jogou fora. E terminou literalmente no chiqueiro. Até que mudou a motivação. Muitos hoje são filhos pródigos. Querem viver apenas de diversão. São irresponsáveis. Movidos pela irresponsabilidade. Movidos, outros, pelas seduções do mundo. Eles não têm sonhos, eles têm miragens. Vivem de ilusões, vivem de aparência. Seduções do mundo. E hoje, essas seduções estão sendo assim, abertas e descaradas. E quando eu pensava e refletia sobre isso, me veio à mente as propagandas que somos obrigados a ver quando vemos televisão. E aí eu lembrei de duas cervejas que estão aí sendo muito anunciadas. Olha o nome delas. Devassa. Ana? Devassa. E o outro é Proibida. Olha que coisa linda. O que você está bebendo? Devassa. Qual é a melhor? Eu acho que é a Proibida.
Você é bobo pra dedéu, hein, rapaz? Hein? Não é bobeira demais, não? E acha que é bonito. Acha que é bonito. Movidos pelas seduções do mundo. Quem é que você está seguindo? Como é que é o nome dessa pessoa que fica criando seguidores aí? É blogueiro, é? Vocês sabem ou não? Então, com vergonha de falar, é, não é? Você está seguindo é blogueiro ou você está seguindo é Jesus? É? Você gasta mais tempo lendo o que Cristo ensinou ou seguindo a blogueira? A mesma barriguinha que era tanquinho, hoje, lê a pastoral que você vai ver. Está lá, grandinha, com um filho de pai desconhecido. É isso que você está seguindo? Outros são movidos apenas pelas circunstâncias, levados por todo vento de doutrina. São tipo Maria vai com as outras, sem opinião, sem postura firme, sem convicções, movidos apenas pelas circunstâncias. Igual a música cantada, popular, estava à toa na vida, o meu amor me levou. Já viu para onde, né? À toa na vida, sem motivação. Outros são movidos apenas pelo imediatismo. Eles vivem hoje como se não tivessem amanhã. Realmente o que importa é hoje, mas eu tenho que viver hoje na expectativa e na esperança de viver amanhã e de ter a vida eterna, em gozo, na presença de Deus. O imediatismo faz com que vivamos o hoje como se não tivesse futuro. E você tem futuro? Eu espero que você, pelo menos, se prepare para o futuro. Porque se você não tiver futuro, você com certeza vai ter eternidade, que pode ser de gozo ou de sofrimento. De gozo para quem sabe viver como movidos por ideais e sonhos elevados no presente. Pessoas que querem só o que é imediato, vive agora, mas não projeta para o amanhã. Outros são movidos mesmo pela inveja. Eu quero voltar ao texto. Em Atos, capítulo 7. Os versos 9 e 10. Eu fiquei pensando que o texto
ainda tem um peso maior quando diz que quem eram os movidos de inveja? Os patriarcas. Os patriarcas, eles eram movidos por inveja, diz o texto. E essas palavras foram proferidas pelo primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Ele vai dizer, olha, os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com José. E Deus livrou José de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e governador sobre toda a sua casa. Queria fazer esse paralelo. Você se parece mais com José ou com os irmãos dele? Os irmãos dele foram movidos de inveja. E todos conhecemos essa história. Movidos pelo ódio. Movidos pelo desejo de prejudicar o irmão. O que é que tem lhe motivado mais? O ódio ou o amor? O que lhe motiva mais? José teve toda uma vida motivada pelo amor, motivada pela esperança, apesar de tantos reveses pelos quais passou, motivado pelo amor, apesar das injustiças que sofreu por parte dos seus próprios familiares. A grande diferença era essa. José, motivado pelo amor. Os seus irmãos, motivados pela inveja. Mas quando somos motivados pelo amor, tem algumas coisas muito interessantes que acontecem. E não importa se os outros estão sendo motivados pelo ódio ou pela inveja. O que o texto diz é que eles, os irmãos, estavam motivados de inveja, movidos de inveja. Por isso, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Quem vive movido de inveja e ódio, vive realizando injustiças, vive praticando o mal, vive com o desejo de prejudicar os outros. Vive odiando aqueles a quem deviam amar. Mas José não. A motivação de José era outra. José era movido pelo desejo de servir a Deus e de se tornar vitorioso. Não importa
Estava lá na casa de Potifar. Foi um excelente servo. Condenado à cadeia, movido por amor e pela responsabilidade, se torna extraoficialmente o carcereiro, a segunda pessoa de confiança. Vivendo crise, vivendo injustiça, sofrendo, mas a sua motivação era vencer. E vencer com amor. Movido pelo amor. Movido pelos sonhos. A gente não vê nenhuma narrativa de que os irmãos de José tiveram sonhos. O sonhador era José. Gente que vive de inveja, movido por inveja, motivado pelo ódio, não tem sonhos, tem pesadelos. Você tem sonhos ou pesadelos? José é motivado pelo amor. Deus era com ele. Vejam no verso 10. Final do verso 9. Mas Deus era com José. Deus não pode estar com você se você é motivado pela inveja. Você está entendendo? Deus não pode estar com você se você é motivado pela avareza. Ele está com você se você é motivado pelo altruísmo. Deus não está com você quando você faz mal ao outro só porque ele vai bem. Já viu gente que é incapaz de elogiar outra? Hein? Se faz o elogio, ele imediatamente diz assim, mas, e apresenta o outro jeito. Movido pelo amor. Diz o texto ainda, verso 10, que Deus o livrou de todas as suas tribulações. O texto não está dizendo que José não passou por tribulações. O texto está dizendo que Deus o capacitou para vencer, para superar as tribulações. De todas as suas tribulações. E mais, lhe deu graça. Lhe deu graça. E mais, lhe deu sabedoria perante o rei do Egito. E mais, lhe deu sucesso. O constituiu governador. E mais, lhe deu poder. E mais, lhe fez o salvador daqueles que, motivados pela inveja, o venderam como escravo. Porque foi José o instrumento que Deus usou para levar o seu pai e toda a sua família para o Egito, antes ou durante os 7 anos de grande seca, de grande estiagem, de grande crise que assolou o mundo da sua época. Não se preocupe.
não mude a sua motivação. Não há injustiça que justifique você mudar de motivação. Não há perseguição que justifique você mudar de motivação. Não há circunstâncias, ou não existem, melhor, circunstâncias tão adversas que justifiquem sua mudança de motivação. E o que é que movia Jesus? Hein? O que é que movia Jesus? Eu escolhi 2 textos. Primeiro, Mateus, capítulo 20, o verso de número 34. Quando Jesus cura os cegos que estavam a caminho de Jericó. Quando Jesus estava a caminho de Jericó, os cegos gritavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Capítulo 20, a partir do verso 29, você encontra essa narrativa. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E o que aconteceu daí em diante? E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. O que é que motivava Jesus? Compaixão. O que é que deve nos motivar? Compaixão. Outro texto é Marcos, capítulo 1, versos 40 e 41. Vou citar apenas esses 2, poderia citar muitos outros, mas esses 2 dizem de forma muito clara. E veio a Jesus, verso 40 do capítulo 1 de Marcos, e veio a Jesus um leproso que, de joelhos, lhe rogava, dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. O que é que Jesus fez? Parou. Eu quero que você pare um pouco. Você que vive no corre-corre, você que não para olhar quem precisa, você que não para ouvir clamor de ninguém, você que não para nem mesmo para dar atenção à sua esposa, você que não para nem mesmo para dar atenção aos seus filhos, você que não para nem mesmo para dar atenção aos seus pais, você que não dá ouvidos a ninguém que clama. Jesus para, ouve o clamor do leproso. E agora, movido por quê? Diz o texto. Por que ele foi movido? Por grande compaixão. O clamor das pessoas que necessitam lhe movem de compaixão. Deixa eu aproveitar para dizer uma coisa aqui, que eu não vou deixar passar essa oportunidade. Hein? Você que não deu dízimo até hoje, crente velho, o clamor dos drogados, do ser homens, o clamor das drogadas, do ser mulheres, o clamor dos órfãos,
da casa lá dos meninos, o clamor das órfãs da casa lá das meninas, o clamor das igrejas menores que estão nos bairros mais pobres. Nada disso lhe move. Nada. O clamor de milhares de pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. Nada disso lhe comove. Você está motivado a vir aqui só para estar em uma igreja com ar-condicionado, bonita, com boa música? É isso que lhe move? É apenas ser um aproveitador ou um colaborador? O que é que lhe move? Hein? O que deve lhe mover é compaixão. Você está entendendo? Não é ficar aí pousudo aí. Indiferente às necessidades dos outros. Não. Movido, como Jesus estava, pela compaixão. Jesus, pois, compadecido dele. Você tem tido compaixão de quem? Hein? Dá para entender que um crente fiel a Deus, consciente, estou falando de membro de igreja não, estou falando de crente de verdade. Porque tem muito crente, só membro de igreja, que não é Cristo, não é ser crente. Isso é apenas ter uma religião, isso é apenas um rótulo. Estou falando de gente comprometida com Deus. Pode viver indiferente às necessidades que nos cercam e aos desafios que temos como igreja. Porque nos move. O que movia a Jesus era a compaixão. O que movia a Jesus era o amor. O que nos move é a consciência da missão que temos de sermos sal da terra, luz do mundo e de sermos produtivos para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso nos motiva, o amor a Deus. Não é a barganha, é o amor. Não é a barganha, eu vou dar porque eu quero mais. É o amor. O que lhe motiva. Agora faço a pergunta ao contrário. E o que lhe motiva a continuar sendo infiel? Hein? O que lhe motiva? Só tem uma coisa: avareza, amor ao dinheiro. Qual a sua motivação? O que motivou a José foi a compaixão. O que motivou a José foram seus sonhos, foram seus ideais, foram seus propósitos elevados. E todos sabemos que diferença grande foi a vida de José para a vida dos seus irmãos. Qual a diferença que você faz? Qual a diferença? Movido como José ou movido de inveja? O que nos motiva? O que nos move? Você é servo de Jesus.
discípulo de Jesus e deve seguir a Jesus. Jesus era motivado pelo amor, era motivado pela misericórdia, era motivado pela missão que veio realizar aqui na terra e dar vida e vida em abundância. Só tem vida em abundância quem tem a motivação certa. E que Deus lhe abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Eu vou esperar o pessoal que está com pressa terminar de sair, depois eu continuo. Isso não é só uma questão de reverência. Isso é também uma questão de educação. Mas quem deveria ouvir foram aqueles que saíram. Vamos voltar? Qual tem sido a sua motivação? Siga o exemplo de José. Mas, acima de tudo, siga o exemplo de Jesus, que, motivado pelo amor, para dar ouvidos a quem necessita, procura saber o que eles querem e os abençoa. Isso só acontece com aqueles que são movidos pelo amor e pela compaixão. E que Deus lhe use como instrumento do seu amor e da sua compaixão. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra sempre tem lições preciosas e desafios grandiosos para nós. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, o Senhor que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos, que o Senhor sempre nos dê as motivações, os motivos corretos, para que possamos abençoar, para que possamos servir e para que tenhamos de fato uma vida abundante. Que o Senhor afaste do nosso coração e da nossa mente os motivos de inveja e outros igualmente perniciosos, e que sejamos motivados e movidos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimente as pessoas que estão próximas a você e marque o encontro com ela às 18h30 aqui.